Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, estamos na 24ª semana do tempo comum. E hoje também a igreja faz memória a São Januário. São Januário defendeu os cristãos que eram submissos ao martírio por testemunharem a sua fé. Então, que a exemplo de São Januário, nós possamos amar o Evangelho e também ser fiéis anunciadores do Evangelho do Senhor Jesus. Nesta quinta-feira, nós vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 a 50. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando atrás, chorava aos pés de Jesus. Com suas lágrimas, começou a banhar os pés e enxugar-lhes com os cabelos, cobria-os de beijo e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado Jesus ficou pensando: se este homem fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de mulher é esta que o toca, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50 moedas. Como não tinham como pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual o homem perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente, Simão. Então, Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: tá vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os meus pés. Ela, porém, banhou os meus pés com as próprias lágrimas e enxugou-o com o cabelo. Tu não me destes um beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu os meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra também pouco amor. E Jesus disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Então, começaram os convidados a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje é riquíssimo, em detalhes de como nós devemos se colocar diante de Jesus. Ele vem contar aqui para nós essa história de que foi convidado a adentrar uma casa, a casa de um fariseu. Mas ao adentrar aquela casa, o fariseu não fez tudo o que podia, Porque eu penso assim que ele poderia ter feito muito mais. Talvez no receio, talvez no medo, talvez ali até mesmo na emoção de receber Jesus e trazendo para a nossa vida, Quantas vezes a gente chama Jesus para entrar na nossa casa, habitar no nosso coração,
mas a gente não limpa, não prepara o nosso coração da forma que Jesus merece, né? Da forma com que ele realmente gostaria de habitar aqui dentro de nós, né? Como o fariseu, ele convidou Jesus, Jesus prontamente aceitou ir à casa dele, sentou-se à mesa com ele, mas ele não ofereceu tudo aquilo que ele poderia, né? Jesus, quando ele começa a comparar a mulher que se coloca aos seus pés, chorando, lavando seus pés, enxugando com os cabelos, beijando ele o tempo todo ali, né? Beijando seus pés, né? O tempo todo. Banhando com perfume, né? Uma mulher que era tão pecadora, que provavelmente não tinha condições financeiras também para estar ali de certo modo, ao ver de muita gente desperdiçando, né? Perfume aos pés, né? Perfume era algo tão caro naquela época, né? Não eram todos que tinham condições, e ela levou ali o seu melhor, ela entregou o seu melhor aos pés de Jesus, porque muitos pecados ela tinha, mas também muito amor ela tinha. E talvez nenhuma certeza de que ela seria perdoada, de que ela seria curada, né? Curado o seu coração, o seu íntimo, né? Mas ela estava ali, se colocando com tudo que ela tinha para Jesus, oferecendo tudo que ela tinha. Então, realmente, ela fez uma limpeza no seu coração para que Jesus pudesse habitar. E quando Jesus, então, começa a fazer essa comparação, né, com o fariseu e aquela mulher, ele vai dizer justamente isso, né, para o fariseu. Que o fariseu, desde o momento em que Jesus entrou na sua casa, ele não ofereceu aquilo que ele poderia, mas ela deu o melhor que ela tinha. Ela lavou os pés, ela beijou os pés, ela enxugou os pés, ela banhou os pés com perfume, ela deu tudo, ela entregou tudo aquilo que ela tinha, né? Por mais que fosse pouco, por mais que ela fosse pecadora, mas ela se derramou inteiramente aos pés de Jesus. E nós, muitas vezes, fazemos como o fariseu. Convidamos Jesus para entrar, mas não se desapegamos do pecadinho, não limpamos o nosso coração, estamos com Jesus aqui, mas também estamos com a nossa mente lá no pecado ainda, lá no mundo ainda, e aí a gente não consegue oferecer aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que Jesus realmente merece, né? E no final do evangelho, depois que ele termina de fazer essa comparação, e aí também ele fala, né, sobre quem muito se perdoa, muito se ama, né? E quem pouco se perdoa, poucos pecados acha que tem, porque pecados todos nós temos e muitos, né? Mas quando a gente acha que a gente tem pouco pecado, a gente demonstra pouco amor, porque a gente é perdoado pouco também, né? A gente é perdoado daquilo que a gente apresenta para Jesus. E no final do evangelho, ele não se glorifica, né, das suas obras. Eu acho lindo essa humildade que Jesus tem de realizar grandes coisas na vida das pessoas e em momento nenhum ele dizer, eu te salvei, eu te curei, né? O tempo todo durante a sua vida pública, Jesus, ao realizar os seus milagres, ao realizar as curas, ele fala para a pessoa, a tua fé te salvou, né? Olha a humildade de Jesus. Ele se coloca ali como se ele não tivesse feito nada, né? Literalmente foi apenas a fé da mulher, a fé das pessoas que realmente cura, né? Que realmente liberta. E ele diz mais uma vez aqui neste evangelho, a tua fé te salvou, vai em paz, né? Fique em paz. Que lindo quando a gente é perdoado, que lindo quando a gente é amado e a gente tem o nosso coração que fica em paz, como Jesus nos pede. Porque só dele vem a verdadeira paz. Só em Jesus nós encontramos a verdadeira paz. O mundo nos traz alegrias momentâneas, mas ao chegar em casa a gente fica muito mais atordoado, porque a gente lembra de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente falou, de tudo aquilo que às vezes a gente usou em determinada noite de vestimenta para poder alegrar o coração dos homens e não de Deus. E aí a gente começa a ter o quê? Tormentas, né? Na nossa vida. A gente não tem paz. Porque a gente começa a lembrar de tudo aquilo que a gente fez e a gente fica se perguntando o que a gente fez, né? O que eu fiz naquela noite, meu Deus? Por que eu bebi tanto? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu saí de perto do Senhor? E aí a gente não tem paz. A verdadeira paz a gente encontra quando a gente está ao lado de Jesus. Porque ao lado de Jesus, a nossa fé nos salva, a nossa fé nos cura e o nosso coração fica em paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, a te oferecer tudo que você tem de melhor
e também colocar aos pés do Senhor os seus pecados, para que assim a tua fé te salve e o teu coração fique em paz. Fique na graça do Senhor Jesus. Nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que São Januário interceda por cada um de nós no anúncio do nosso Evangelho, na vivência da nossa fé. Fique com Deus.